Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui novamente, né, coordenando uma atividade da PRS, do Departamento de Ciência. Hoje nós vamos falar, então, sobre educação inclusiva, desafios e possibilidades, e temos 3 palestrantes, a professora Cláudia Zirbes, que é psicopedagoga clínica institucional, né, especialista em análise de comportamento aplicada, o ABA, né, sempre presente nas nossas atividades, sempre disponível, né, Cláudia, eu te agradeço muito. E temos também a Maristela, a professora Maristela Pedrini, né, a minha amiga de infância, né, e é doutora em educação, a linha de pesquisa e formação de professores, é docente da Universidade de Caxias do Sul. E a terceira, né, uma pessoa muito desconhecida para mim, minha prima querida, Berenice, me criei com ela, é professora de Ciências e Biologia e é especialista em gestão interdisciplinar, orientação pedagógica e orientação educacional. Bem-vindas. Começamos com a Cláudia e depois com vocês, né, Maristela e Berenice. Por favor, Cláudia. Tudo contigo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês novamente. Eu já vou começar a passar meus slides. Conseguindo visualizar em tela cheia? Sim, certinho. Perfeito. Bom, então, com muita alegria eu vou falar mais uma vez sobre esses temas que são tão especiais para mim, de autismo, inclusão e hoje especificamente de apoio ao comportamento positivo. A doutora Silza gentilmente me apresentou, eu queria enfatizar também a minha atuação na clínica com famílias, né, eu trabalho exclusivamente com famílias de crianças e adolescentes com autista, com trabalho de psicoeducação, visando empoderamento parental e familiar. E também atuo na supervisão de casos, né, tanto de pacientes quanto de alunos com autismo. Mas eu não vou ter nenhum receio, nenhuma cerimônia em dizer que toda a minha construção de conhecimento no autismo, eu acho que é fruto do meu exercício de maternidade, das minhas filhas, que são neurotípicas, mas que me trouxeram uma visão muito clara sobre desenvolvimento infantil e depois acompanhando a adolescência delas, mas principalmente do meu filho mais novo, do Guilherme, que é um adolescente de 14 anos, que tem autismo. Então, eu acho que eu sou muito grata, né, à minha família por poder ocupar esse espaço que eu ocupo hoje, né? Então, eu acho que o autismo, mais do que um desafio, já que a gente está falando de desafios e possibilidades, né? Mais do que um desafio, eu acho que ele me trouxe uma possibilidade enorme de ressignificação da minha vida, né, do meu trabalho e como pessoa, certamente. Mas vamos lá. Para falar de autismo, a gente sempre fala de limites e faz essa analogia, assim, o que é limite no autismo e o que são as barreiras, né? Nós estamos falando de um transtorno que é uma deficiência não aparente, ele não tem características, né, de fenótipo. Então, quando a gente não tem esses limites tão evidentes, as barreiras costumam se sobrepor a essas eventuais limitações. E eu tento sempre nas minhas aulas, nos meus cursos, tirar o enfoque da pessoa com deficiência e trazer um pouco de luz para esse ambiente deficiente, destacando que ambiente deficiente é composto por nós, pelos adultos, pelos responsáveis, né? Então, é nós que temos esse ambiente. Eu dou um curso que se chama Mudança de Comportamento na Prática, e as pessoas às vezes pensam, que maravilha, ela vai me ensinar a mudar o comportamento do meu filho, né? E logo no início eu digo, ledo engano, né? A gente até pode mudar o comportamento dele, mas sobretudo a gente muda o nosso comportamento de adultos a partir do momento que a gente entende melhor tudo que norteia, né, esse universo de alguém com autismo. E existem 3 pilares que eu apoio para a gente falar sobre inclusão, que envolve esse bem-estar, essa qualidade de vida de qualquer pessoa, mas
certamente é mais difícil da gente conquistar isso com pessoas com autismo. Eu carinhosamente apelidei isso de SAC, para não esquecer, serviço de atendimento ao cliente, né? Então, para um autista estar incluído, ele precisa se sentir seguro, precisa se sentir aceito e precisa se sentir competente. Esses são os três pilares muito, muito importantes dos processos inclusivos. E a gente consegue isso através de adaptações, através de modificações no ambiente. Bom, tem muitas características sociocognitivas, sensoriais, que levam a essa característica da baixa regulação emocional no autismo. Então, esse é um tema bem delicado, porque muitos diagnósticos de pessoas com autismo, eles são retardados por outros transtornos, que a gente está falando de uma condição que é avaliada basicamente pelo comportamento, base no comportamento. Então, muitas vezes, em virtude dessa baixa regulação emocional, a gente acaba retardando esse diagnóstico, em especial dos casos mais leves, e também é muito comum essa criança ter tido o diagnóstico, né, em idade bem precoce, mas quando ela chega na adolescência, ela acaba tendo diagnósticos comórbidos. E eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu não sou médica, nem preciso ter uma opinião formada sobre isso, mas eu acho essa discussão muito interessante, quando a gente se debruça sobre essas características que levam a essa baixa regulação emocional e se pergunta até que ponto, né, um segundo diagnóstico ele acaba sendo conveniente, até para a gente pensar daqui a pouco em farmacologia, né? Eu sou farmacêutica de graduação, né? Então, quando a gente pensa nessa condução, né, de medicamento, talvez pensar numa comorbidade nos ajude a pensar melhor sobre que medicação a gente pode eventualmente estar utilizando. Mas eu sei que deve ter psiquiatras, né, nos assistindo, então eu imagino que seja muito difícil fazer essas conduções, né, no autismo, entendendo que medicar esse público que tem uma resposta tão heterogênea, né, parece ser muito mais uma arte do que uma ciência, né, até para a gente não ter muitas medicações que são bem estabelecidas e bem documentadas para o autismo. Então, é um grande desafio para todos nós, né, e geralmente essas medicações, elas entram na vida de alguém com autismo, tirando as questões de epilepsia, né, mas elas entram muitas vezes pelas questões comportamentais, né, de comportamentos disruptivos, comportamentos agressivos, e esses comportamentos têm uma relação muito baixa regulação emocional. Então, eu não vou falar de todas essas características em virtude do nosso tempo aqui, mas eu gostaria de enfatizar a rigidez cognitiva, né, essa pouca flexibilidade que a gente vê associada ao espectro, a baixa capacidade de inibição, né, essa tendência à impulsividade, a tomar ações sem pensar, as características de hipo ou hipersensibilidade, né, então todas as questões sensoriais que permeiam o transtorno do espectro autista. Então, entender isso nos ajuda a pensar melhor sobre esse mundo que permeia a vida dos autistas, né? Um mundo que é frequentemente caótico, frequentemente assustador, e por isso esses cérebrozinhos estão frequentemente num modo, eu gosto muito desse psicólogo Bill Mason, ele fala desse modo defensivo ou reativo. Nesse modo defensivo, o principal objetivo é segurança. Toda e qualquer incerteza vai representar uma ameaça a essa segurança. Uma mudança na rotina, um professor novo, um material diferente, ou uma mudança das expectativas que essa pessoa tem pode representar essa ameaça, ainda que para todos os outros não seja um contexto ameaçador. E nesse estado defensivo, a tendência é querer controlar tudo, né? Querer controlar como que as coisas acontecem, querer controlar
o lugar das coisas, querer controlar o comportamento do outro, né? Então, existe toda essa rigidez. E, infelizmente, segurança tem sempre prioridade sobre a aprendizagem. Se eu estou me sentindo inseguro, eu não vou conseguir ter para aprender. E quando a gente fica muito tempo nesse modo defensivo, por toda uma questão química aí do nosso cérebro, né? A gente pode acabar tendo um cérebro mais primitivo, assumindo o controle do nosso corpo, que entra, né, aciona o sistema límbico, entra no estado de alerta máximo para aquela possível ação de luta ou fuga, que é o que nós chamamos de modo reativo, ou que as famílias, né, a gente ouve muitas mães dizendo, ele teve uma crise, né? O que é essa crise? Essa crise é aquela erupção comportamental que nem adianta tu falar com o indivíduo que ele nem vai te ouvir, né? Esse modo reativo é aquele lugar que ninguém quer estar. E definindo esses comportamentos, né, desafiadores, muitas vezes fruto de toda essa erupção comportamental, né? Eu não gosto muito do termo comportamento problema, que afinal de contas é problema para quem, né? Mas a gente acaba utilizando. E também comportamentos desafiadores, né? Que talvez é muito associado à questão opositiva, né? Então eu prefiro esse termo de comportamento interferente. Então no autismo a gente costuma falar que esses comportamentos são aqueles que prejudicam a qualidade de vida dos familiares, dos cuidadores, da própria pessoa com autismo, bem como de educadores, dos seus colegas, porque dificultam, limitam ou impactam a rotina e ou as relações sociais. Devido a essas três características, a intensidade ela vai ter a ver com a topografia do comportamento, o tipo de comportamento, então um soco, um tapa, são tensos, né? Um comportamento de jogar alguma coisa, arremessar um objeto, tem um impacto intenso, né, sobre o ambiente. Ou a duração, tem comportamentos que eles não são tão intensos, como chorar, por exemplo, mas chorar durante 40 minutos vai ter um impacto importante. E a frequência, tem comportamentos que não duram muito, é questão de segundo, e nem são tão intensos, mas se eles são frequentes, como um gritinho ou um pequeno beliscãozinho, né? Se eles são muito frequentes, eles também vão ter esse impacto. E a ciência, né, que nos ajuda a compreender o comportamento operante, né, que está se mantendo por essas contingências e promover mudança, é a análise do comportamento aplicada, é a ABA. Eu costumo dizer que eu sou uma analista do comportamento que às vezes vou na contramão da própria análise do comportamento, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a apresentação oficial sobre contingência de 4 termos, e não é à toa que eu comecei a falar sobre questões emocionais também que estão relacionadas ao autismo. E então o que a gente enxerga, né, a pontinha lá do iceberg são os comportamentos, é aquilo que é observável, que é mensurável e que é o que muitas vezes o analista do comportamento se detém, né? Ele se gruda naquilo que ele consegue ver e consegue observar. Mas a contingência de 4 termos, ou a quarta contingência, ela está relacionada àquilo que muitas vezes está somente dentro da pessoa, os seus pensamentos, as suas emoções, as suas sensações, que são invisíveis aos outros, mas que a gente tem que validar isso, e a gente tem que encontrar ferramentas para conseguir identificar esses aspectos e trabalhar a favor dessas pessoas, né, endereçando essas questões que muitas vezes estão por trás, né, dos comportamentos interferentes. E o meu convite a vocês é que a gente possa rever a perspectiva sobre esses comportamentos. Então, pensar que é um problema de comportamento é uma forma muito reducionista da gente abordar isso. O importante é que a gente consiga olhar
para um déficit numa habilidade, ou alguma questão relacionada a trauma, estresse, ou as próprias diferenças na aprendizagem que fazem com que essas habilidades não sejam facilmente adquiridas. E a gente está falando, muitas vezes, de habilidades essenciais à própria regulação emocional. Habilidades que envolvem a capacidade de solucionar problemas de uma maneira mais adaptativa, de uma maneira mais flexível. Então, aqui a provocação é essa mudança de paradigma, né? De uma perspectiva, de um enfoque negativo, onde eu quero botar esse sinalzinho de menos e remover o problema de comportamento, para uma perspectiva positiva, onde eu posso aplicar o sinalzinho de mais e construir habilidades, pensar em ensinar essas habilidades que justamente substituam os comportamentos interferentes. E quando falamos em ensinar habilidades, né, a gente também tem que pensar sobre esse processo de ensino-aprendizagem das pessoas com autismo. Então, entender o transtorno do espectro na sua essência, né, quais são as principais características sociocognitivas, emocionais, sensoriais, isso é fundamental para a gente poder promover uma intervenção. A gente também precisa olhar para quem é esse sujeito, para além do seu diagnóstico, né? O que ele gosta, quais são os principais desafios, o que ele faz sozinho, o que ele faz mediado, né? Para quem é educador, pensar na zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, né? Porque nem só de Skinner a gente vive, né? Nem dá, tem que pensar em outros referenciais teóricos também. Então, a partir daí, desse entendimento de quem é esse sujeito, eu consigo elaborar melhor o que eu vou ensinar para ele e por que eu vou ensinar. Então, se a gente tem questões relacionadas à baixa regulação emocional, ou se eu tenho componentes de uma habilidade que estão faltando, eu posso ter isso dentro de um planejamento, dentro de uma própria intervenção focal, que é a minha área de atuação, né? Eu trabalho com intervenção focal para diminuir comportamentos interferentes. E, por último, mas não menos importante, como que eu vou ensinar essa pessoa, essa criança, esse adolescente, esse adulto? E, felizmente, a gente tem aí esse conjunto de 28 práticas baseadas em evidência, fruto de agências de pesquisa, né, nos Estados Unidos, que produzem essa pesquisa desde 2011, já com 2 publicações, que nos dão um norte para pensar em apoios, em procedimentos, em estratégias de ensino, para conduzir, né, essa modificação de comportamento, diminuir comportamentos que estão em excesso e aumentar comportamentos que estão em falta. Trazendo aí um pouquinho de clareza para o tópico, né, o título da minha apresentação, apoio ao comportamento positivo. Então, isso nada mais é que um plano que junto de estratégias que são baseadas em evidência, com o intuito de aumentar a qualidade de vida, diminuir o comportamento interferente, fazendo isso através do ensino de habilidades e das mudanças no ambiente que essa pessoa vive. Os critérios, né, que a gente vai adotar, eles variam conforme as próprias preferências, as próprias necessidades que são únicas desse sujeito, né, bem como essas mudanças positivas no seu estilo de vida que visem aumentar justamente o seu pertencimento social. Então, eu também gosto muito de trazer essa ideia da gente valorizar a autodeterminação, que é entregar as ferramentas para essas pessoas, para que elas possam decidir onde e como elas querem estar, elas querem participar. Isso é de uma visão muito contemporânea da inclusão, né? Ano que vem, se Deus quiser, eu vou a Salamanca, tem acontecido um curso, teve esse ano, vai ter ano que vem novamente. Aqui no Brasil é organizado pelo Instituto Inclusão Eficiente, que é o instituto onde eu coordenei a pós-graduação em autismo e sou professora, né? Então eles fazem esse intercâmbio, né?
e eles têm falado muito sobre isso, né? Sobre essa questão de autodeterminação, né? De valorizar a perspectiva desse aluno, independente, né, da deficiência que ele tem. E aqui eu trago uma ideia de modelo de plano de apoio ao comportamento positivo, lembrando que isso não é específico do autismo, né? A gente fala de qualquer estudante que precise muito mais intenso de estratégias para promover saúde mental e para promover mudança de comportamento de uma maneira positiva, né? Então, nesse plano, a gente enfatiza potencialidades e preferências, isso é um balizador de todo o plano, né? Então, primeiro de tudo, antes da gente identificar qual o comportamento que a gente quer modificar, identificar todas as potencialidades, jogar luz para isso, né? Porque às vezes, quando a gente vai trabalhar com um aluno numa escola, é muito sobre o que ele não faz, sobre o que ele não é bom, sobre as coisas que ele faz errado. Então, a gente exercita olhar o que ele tem de bom, o que ele gosta, né? O que ele faz sozinho, quais são todo esse conjunto, né, de preferências. Aí nós olhamos para os comportamentos desafiadores, tentando selecionar prioridades. É possível que uma criança que tenha um repertório muito vasto de comportamentos desafiadores, a gente não vá conseguir endereçar de uma maneira assertiva todos eles simultaneamente. Eu costumo dizer que a gente mira num leão e daqui a pouco acerta em mais de um, né? Mas a gente precisa ter esse olhar de definir um comportamento ou alguns comportamentos que pertençam à mesma classe de respostas, né? Quando existe comportamento agressivo ou autoagressivo, né, autolesivo, esse deve ter sempre prioridade sobre os demais comportamentos. A gente conduz uma análise funcional do comportamento, que é uma prática baseada em evidência, para que a gente tenha a parte mais importante disso, que é a função do comportamento. Qual é o propósito dele? E é justamente por esse comportamento estar atingindo o propósito que ele tem se mantido. Então, a ideia central, uma vez que é um plano positivo, é entender função, que pode ser para obter algo que essa criança está querendo, obter atenção, impacto, controle sobre o comportamento dos outros, pode ser para escapar, para se esquivar de alguma demanda, de algum lugar. Então, a ideia é que a gente entenda a função e pense em comportamentos mais adequados que substituam esses comportamentos desafiadores, mas que também atendam a essa função. Para isso, a gente também olha para quais apoios, quais recursos, quais procedimentos já foram introduzidos na escola. É possível que, muitas vezes, os únicos procedimentos que estão lá, principalmente se a gente olha para a escola privada, às vezes, alguma coisa de suporte visual e uma mediadora, né, uma auxiliar, que está coordenando, né, o momento que ele está na escola, né? Claro, a gente entende que pode ter um atendimento educacional especializado, um plano educacional individualizado também, mas uma série de outros apoios e recursos que possam estar presentes, e não estão, a gente vai colocar aqui embaixo. Vamos pensar que estratégias de ensino nós podemos utilizar para ensinar esses comportamentos substitutos. E, por último, o plano de resposta do adulto. Não apenas aquele plano que quase todo adulto me pergunta, né? Que é, Cláudio, o que eu faço quando o comportamento acontecer, o comportamento interferente? Qual é a minha resposta? Eu vou ensinar o que fazer também nessa hora, mas principalmente o que fazer quando ele exibir o comportamento substituto. Precisa essa resposta mais valiosa, esse comportamento ser mais forte e talvez mais fácil de exibir do que o comportamento interferente. Aqui, eu vou também tentar resumir, eu já estou no final aqui da minha apresentação, mas eu sei que são muitas coisas que vocês estão visualizando aí no slide,
Nesse meu curso sobre modificação de comportamento, eu trabalho com cada uma dessas coisas, né, para as pessoas terem uma ideia bem clara, né, de como fazer isso, mas eu acho que o principal aqui é enaltecer que um comportamento substituto, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser um gesto, ele pode ser uma figura, ele pode ser uma palavra ou uma frase, ele pode ser a utilização de algum outro tipo de suporte sensorial, entre outras coisas, né? E esses apoios e recursos pode ser toda uma revisão desse plano educacional individualizado, com uma ênfase talvez menos acadêmica e talvez uma ênfase mais emocional, sensorial, mas a gente também pode estar modificando tarefas que por alguma razão se tornaram aversivas. O trabalho independente, né, que é fazer essa criança experimentar competência, o uso de suportes visuais, que são práticas baseadas em evidência, uma rotina mais concreta, o uso de timer, treino de comunicação funcional, feed toys, oferecer escolhas, os procedimentos de reforço diferencial, que também são práticas baseadas em evidência, eles são cruciais para a gente diminuir comportamento interferente, reforço não contingente, intervalos sensoriais, intervenção mediada por pares, também uma prática baseada em evidência, e o suporte adulto, que nesse caso é justamente a colocação dessa mediadora, né? Infelizmente, no Brasil, isso costuma a hierarquia de decisões, onde isso deveria ser a última coisa, ela acaba sendo a primeira, até porque todo o resto não se faz, e não se faz possivelmente porque não se conhece essas estratégias. Nas estratégias de ensino, nós temos várias práticas baseadas em evidência, como análise de tarefa, modelagem, uso de dicas, videomodelagem, história social. E no plano de resposta do adulto, né? Desculpa, passou aqui. A gente tem aprender a responder e não reagir. Eu mencionaria também aprender a redirecionar, interrupção e redirecionamento, né, que é uma prática baseada em evidência, e o próprio procedimento de extinção, que é um procedimento bem temerário de se aplicar dentro de uma escola, e ele só deve ser feito quando a gente tem uma prática já bem consistente de ensino de comportamentos substitutos. Bom, eu termino a minha fala aqui apresentando algumas fotos, né? Eu comecei falando do Guilherme, né, que é o meu grande professor aí, e eu gosto de enaltecer que as nossas crianças crescem, né? Essas fotos aí tornam bem evidentes. E a intervenção também precisa mudar, e o processo inclusivo também precisa mudar, e também precisa acompanhar esse crescimento, tanto cognitivo, quanto o crescimento cronológico, né? Tem coisas que são muito adequadas para crianças pequenininhas em idade de intervenção precoce, mas não são mais adequadas para um adolescente. Então, a gente precisa respeitar a idade cronológica dele também. O Gui é um autista que precisa de bastante suporte para várias coisas na vida dele. Eu não tenho também vergonha de dizer que ele não está mais dentro de uma escola em ensino regular, mas isso não tornou a minha relação com a inclusão negativa em nenhuma instância, pelo contrário, eu quero continuar trabalhando e acreditando que a gente está no caminho certo, e o que eu pude fazer para o meu filho, no momento que eu retirei ele da escola regular, é algo para pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas pessoas. Eu reconheço 100% meu lugar de privilégio, tanto para aquisição de conhecimento, como as questões financeiras, que me permitiram fazer outras escolhas para o Gui. O Gui é um menino que faz pilates, que adora viajar, que anda de bicicleta, né, que tem ele tem uma rotina muito enriquecida, e ele frequenta um atendimento especializado, né, todos os dias, mas não é dentro de uma escola regular mais, ele foi até o 5º ano na escola regular. Ele também é um menino que adora estar em contato com a natureza. Essa é uma grande escola para ele, né? Tá se sujando, nadando numa água de degelo, curtindo as suas aventuras, né? Eu deixo aqui as referências também que eu utilizei para fazer essa pequena apresentação de hoje à noite.
Agradeço e deixo aí também, principalmente o meu Instagram, que é o que eu tenho utilizado mais atualmente. Lá vocês também vão encontrar no meu perfil o link onde vocês veem todo o conteúdo desse curso que eu vou dar agora em setembro, uma segunda edição de modificação de comportamento. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Sempre é um prazer te ouvir. E vamos passar, então, agora para a Maristela e para a Berenice. Eu vou chamar assim, porque elas são bem íntimas, né? Para elas nos falarem, então, da experiência delas nessa questão da inclusão. Compartilhar. Muito bem, meninas, com vocês. Se nós conseguimos... Pode começar. Eu vou compartilhar aqui a tela. Ver se tem um microfone. Sim. Tudo certo? Aí? Estão nos ouvindo? Não. Sim, estamos. Compartilhou? Compartilhou? Compartilhou. Só bota no modo apresentação. Sim, já vamos colocar. Então, inicialmente, eu sou Berenice, sou professora, né, trabalhei sempre com ciências e biologia, mesmo quando estava na horizão, nós nunca saímos da sala de aula também. Inicialmente, queria cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, né, e também para quem nos deu essa oportunidade, o Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência. E eu fiquei muito encantada com a fala da Cláudia, porque a gente se identificou muito aqui, muito. Porque, então, o que nós vamos apresentar, né? Vamos dizer assim, o que nós queríamos era que os neurotípicos, né, que ela fala, acolhessem. Então, nós trabalhamos muito nesse sentido, do acolhimento das crianças que teriam deficiência, transtorno, comportamento, distúrbios, comportamentos agressivos. Qualquer criança se sentir acolhida, segura nesse ambiente. Então, nós colocamos a inclusão escolar, relatos de um cotidiano possível, né? Pode passar. Essa é a escola, uma escola estadual, a maior da região. Na época, ela até hoje está aí, né? Uma escola de quase 100 anos. Na época, com 80 anos, né, a escola, aproximadamente 1.300 alunos, e 70, 80 profissionais, desde da zeladora e professores, né? Então, como nós tínhamos poucas pessoas para dar conta de todas essas crianças e adolescentes, a escola é desde a escola infantil até o 3º ano do ensino médio, na época, né? Nós pensamos, então, a escola era constituída de diretor, vice-diretores, serviço de orientação pedagógica e educacional, conselho escolar, grêmio estudantil, CPM, como as escolas são, uma escola pública, estadual, né? Pode passar. E o que nós tínhamos? Necessidade de responder às agressividades, violências que se revelavam no cotidiano escolar, relações de conflitos dos professores entre si, da equipe diretiva, no clima pesado, né, na convivência, falta de diálogo, de transparência, o sufocamento da palavra, o desrespeito, preconceito, a diversidade, depredação do patrimônio escolar, pichações. Acho que todos reconhecem, quem for professor reconhece essas questões, né? Nas queixas frequentes sobre as dificuldades de aprendizagem, entre outras situações que nos inquietavam. Então, iniciamos em 2000, eu estava na escola já desde 83, né? Em 2000, iniciamos um projeto chamado Bandeirante na Construção de uma Cultura de Paz.
Pode passar. E por onde iniciar? Encontro com os professores, discussões, conversas, para ver o que poderíamos fazer, né? Porque as queixas eram muitas. Bom, encontramos parcerias com a URGS, né? Com a formação da ética do cuidado, com a especialização que trouxemos para dentro da escola. Foi a primeira vez que a URGS sai dos seus entornos e vem para uma escola estadual fazer uma especialização. Também continuamos as formações com práticas educativas de encontro de 2004, 2005, 2006, 2007, né? E também com duas entidades que nos ajudaram muito. De Porto Alegre, os Educadores da Paz, dirigido pelo Marcelo Guimarães, que a tese dele era Educação para a Paz, e o Ser Paz, que até hoje nos dá esse suporte dessa metodologia, que já existe em mais de 50 países, né, é internacional, com origem nos Estados Unidos, e nos deu esse tipo de suporte. E a UPF, que é uma da Universidade de Passo Fundo, aqui perto. Então, era isso. Pode passar. Aqui, então, alguns exemplos, umas fotos, né, de como os movimentos começavam, e cheio de simbologias. Aí a gente entende que, concomitante, tínhamos que ter uma atividade também com os alunos. Aqui, então, a primeira oficina de educação para a paz com os alunos, né? É uma metodologia para 20 alunos por vez, né? 20 horas, e havia uma transformação significativa. Então, nós decidimos também, nós professores, fazermos para ver que metodologia era essa que transformava tanto as pessoas, né? Pode passar. Também iniciamos com a Leonete Cassol, de Porto Alegre, também trabalhava no Rosário, o primeiro planejamento participativo, que a gente achava importante ter uma voz só. Educar, aí sai o nosso primeiro objetivo geral, né? Educar para a paz na Escola Bandeirantes significa o engajamento coletivo na promoção de ações pedagógicas, transformado ao resgate de valores, interferindo na realidade local, em busca da humanização das relações e da justiça social. Educar para a paz significa educar para a feliz cidadania na relação com o meio, com o outro e consigo mesmo. E começamos. Acampamento da juventude, né, com muitas loucuras aí, né, porque dava muita trabalheira. Nos fins de semana, uma vez por ano, se fazia esse encontro. Os jovens acampavam conosco, criávamos camisetas e outros símbolos que a juventude adora, né? E aqui o depoimento, né, dos alunos. Mais uma vez, aprendi muito, sinto-me feliz por ter feito essa opção, fazer parte desse desafio, tentar construir um mundo melhor. Essa menina, Letícia Leal, é leal, eles escolhiam um adjetivo positivo para eles, né? Era uma menina, assim, com bastante dificuldades de relações, e no fim escreve esse texto tão bonito, né? Então, buscando essas relações não violentas. Dá uma olhada, né? Aqui, acampamento das crianças, né? As crianças não se conformavam que os jovens faziam os acampamentos e eles não. As professoras aceitaram o desafio e fizeram o primeiro acampamento das crianças. E as relações são muito interessantes, né? É isso, né? Nós temos aqui vários alunos, assim, que tinham... o Felipe, que era um menino que ele queria ser alfabetizado para fazer a carteira de motorista. E nós convencemos a professora e os colegas de 7 anos que ele iria para a sala deles e a alfabetização. Mas ele dirigia trator, né, que era uma coisa muito importante para as crianças. Então, ele foi muito acolhido, assim, e as coisas funcionaram.
não eram perfeitas, né? Mas, Maristela? Bem, boa noite a todos. Então, a colega Bere, né, ela fez essa contextualização desse movimento que surgiu através do projeto de Educação para a Paz, no sentido desse contexto todo que vivenciávamos a escola. Então, todo esse processo que ele foi desenvolvido durante muito tempo, né, muitos anos, ele veio validar esse reconhecimento de que todas as pessoas têm os direitos, são livres, são iguais, né, têm a igualdade de direitos. Então, nós tínhamos muito essa questão da queixa, da não aprendizagem, dessa queixa do não aprender, da reprovação, dessa cultura escolar que nós tínhamos da homogeneidade da aprendizagem, né? Então, eu fui professora alfabetizadora durante muito tempo, sempre atuei também na área de ciências, biologia, e a partir de 96, quando vem a nova LDB, com a questão da inclusão, né, da matrícula então, na época, chamados educandos com necessidades especiais, hoje nós temos outra nomenclatura, então veio essa possibilidade da criação das salas de recursos multifuncionais. Então, eu já vinha estudando, já vinha trabalhando nessa perspectiva de tentar mudar essa visão também, como disse a professora Cláudia antes, né, essa questão dessa mudança de paradigma, desse olhar para possibilidades e não apenas das limitações, né, que nós tínhamos, né, que era muito excludente e ainda né, dentro dos sistemas educativos. Então, a partir de 96, dentro desse processo todo do projeto de Educação para a Paz, a gente começa a criar a sala de recursos, né? Então, não está passando, eu vou ver aqui. Só um minutinho, trancou aqui, agora sim, né? Então, a gente começa a criar esse espaço. Lá na década de 70, a escola tinha, né, foi oferecida as chamadas classes especial, como antigamente, né, funcionavam, e tinha todo um material, tinha vários recursos que estavam ali, né, porque a gente não tinha também muitas possibilidades de recursos, e aí começamos a criar, produzir, confeccionar, resgatar, enfim, e, né, organizar esse espaço, né, da sala de recursos justamente para trabalhar com essas crianças que viviam à margem, então, do processo de aprendizagem, né, que eram muito classificados como os que não aprendiam, né. E, claro, hoje nós temos a legislação, enfim, que ampara todo esse processo da escola inclusiva. Então, o projeto de Educação para a Paz, entre tantas ações que, como a Berenice colocou, e que tivemos ali imagens de várias frentes que desenvolvemos, várias ações concretas com os alunos, com os pais, enfim, professores, a comunidade escolar, as ações acabaram saindo, né, das paredes da escola, como a gente diz. Então, paralelo a isso, nós fomos trabalhando essa questão do acolhimento às diferenças, né? Nessa lógica de que a homogeneidade da aprendizagem, né, todos devem aprender tudo igual ao mesmo tempo, da mesma forma, isso já não cabia mais, né? Então, a gente precisava de um olhar com amorosidade, com acolhimento, né, pensando hoje, né, que chamamos da neurodiversidade, né, e dos materiais acessíveis, das estratégias acessíveis, como também a professora Cláudia referiu antes, focando para a questão do autismo, e aí nós temos todas as outras também, né, características que precisam ter espaço dentro da escola, né, então é romper com aquele paradigma da homogeneidade, né, e da exclusão instituída que nós tivemos aí. Então, essa visão da inclusão escolar, na verdade, é muito mais do que a inclusão escolar, é um olhar para a própria inclusão social, é ressignificar e reconstruir, né?
nesse sentido, que hoje a gente entende mais, né, toda essa questão. Então, a sala de recursos multifuncionais, ela começou, né, como um projeto piloto e foi trabalhando com os professores, foi trabalhando com as crianças, né, os educandos, alguns tinham diagnóstico, outros não, né, então nós trabalhamos no sentido de fazer os encaminhamentos, né, baseado, então, nesses princípios do acolhimento à diferença, do respeito, a equidade, né, que é esse respeito e garantir os direitos de educação para todos, a construção dos vínculos, a amorosidade, o afeto, igualdade de oportunidades, e aí, sim, pensar nessa aprendizagem dentro das construções possíveis, das características de cada um. Então, claro, lá em 96, quando começamos, depois 2000 com o projeto, então foi uma construção que foi se consolidando, e hoje a gente tem muito mais conhecimentos e possibilidades também. Mas a escola, considerando sendo uma escola polo também, uma escola estadual polo, começou a ser muito procurada pela questão da sala de recursos. Então, nós atendemos muitas crianças, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui um pouquinho da sala, né? Algumas das crianças atendidas, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. A questão do atendimento especializado, então, na verdade, é um trabalho que tem que ser em conjunto com o professor da classe regular, com os atendimentos da equipe multidisciplinar, porque alguns precisam de outros atendimentos, né, para além do atendimento pedagógico, né, as necessidades específicas, a questão das famílias, né. Por que não tá? Sim, aqui mais algumas imagens, enfim, as crianças. Aí nós começamos a receber matrículas de alunos que só frequentavam a escola especial, então, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, e outras características, né? Inclusive, aquele grupo todo dos que existiam as queixas, né, das dificuldades de aprendizagem que não aprendiam. Eles não aprendem, mas eles vinham para a sala de recursos, eram trabalhados desde as noções, material concreto, dentro das condições que eles podiam, né, e do que os interesses, dos desejos, e nós conseguimos avançar, eles conseguiam realmente desenvolver. Claro que são aprendizagens também diferenciadas, então, muitos tiveram sucesso, né, dentro de toda aquela queixa do fracasso escolar, muitos foram, né, realmente sendo estimulados e fazendo toda uma evolução a partir de intervenções pedagógicas, né, encaminhamentos para atendimentos dependendo da necessidade, então, contando com o CAPS, contando com a escola especial, atendimentos particulares, né, com a doutora Silza, enfim, encaminhados para o clínicas, né, enfim. E aí nós tivemos, né, um número crescente ali de atendimentos, né, aqui um quadro um pouco com algumas das características, né, de algumas, enfim. Claro, aqui a gente, né, faz um recorte de algumas possibilidades, mas pensando nesse sentido, né, que a escola, ela é esse espaço que ajuda, né, que precisa promover intervenções para a transformação das pessoas, né. Então, aquela visão da escola, do conhecimento somente acadêmico, conteudista, dá lugar para essa visão do desenvolvimento humano. Então, é um processo que vem acontecendo ao longo dos anos, nós tivemos vários marcos, né, hoje nós temos a Agenda 2030, já agora com a Agenda 2050, né, que tem como lema, como tema, né, ninguém para trás, né, que, enfim, dentro de toda essa questão do acolhimento, de diversidade, da equidade, então a escola
dentro desse processo da inclusão escolar, né, ela precisa ter esse entendimento, né, e não só a escola, a sociedade, porque, como aqui, né, temos essa frase, todo mundo é melhor em alguma coisa, alguns são melhores em muitas coisas, tudo que a escola tem a fazer é dar a oportunidade para que cada um descubra e demonstre em que é melhor. Então, é um processo que a gente vem construindo, né? Tivemos vários momentos, várias ações, várias situações em que acompanhamos realmente, né, esse desenvolvimento, essa transformação das pessoas. Então, sabemos que a inclusão ainda é um processo em construção, ainda precisamos de muitas mudanças, né, mas estamos a caminho, né, nessa construção, que depende, assim, de todo esse entendimento e dessa mudança do olhar, né. Esses são alguns frutos, né, do projeto. Muito contato com a natureza e o cuidado com o outro e com a natureza. Quais são as relações que mudaram, né? As coisas que mudaram na escola? Foram as relações interpessoais, mudança nos comportamentos, a equipe diretiva, professores, alunos, pais, se transformando gradativamente, se colocando à disposição da educação da escola, né, para poderem participar da escola. Então, muito afeto, amorosidade. O protagonismo juvenil começou a brotar, porque quem participa do planejamento também participa das ações, que vem de cima para baixo, não traziam muitos frutos, né? Os frutos vieram com isso. O projeto Seclimar, onde nós levávamos os alunos na colônia lá da URGS, no Centro de Pesquisa Limnológico Marinho, né, e ficávamos 3 dias com eles lá, muita excursão, muito ambiente, trilhas ecológicas, projetos envolvendo a natureza, o empoderamento dos educadores, alunos, pais e a criação de iniciativas e desenvolvimento de inúmeras ações. Isso também, os manifestos, as caminhadas pela paz. Olha, convencer os alunos do noturno aí para uma caminhada pela paz é algo assim quase inédito. E eles participavam muito, né? O desarmamento, né? Com as crianças desmanchando as armas de brinquedo e construindo monumentos de paz, campanha do banimento das minas terrestres, né? Acolhimento das diferenças, integração com outras escolas, a gincana da paz, que depois pintaram os muros da escola com os cartazes que eles haviam feito. E uma coisa que mudou muito também na escola foi a transformação da aula de ensino religioso no chamado, que eles chamavam, né, de espaço aberto. Porque tinha aquilo, né, que o ensino religioso podia optar por fazer ou não, a gente não sabia o que fazer com aqueles alunos que ficavam fora da sala. Então, criamos esse espaço de diálogo, interlocução, aconselhamento e vivência de valores, desenvolvimento de projetos, tudo coordenado pelo Serviço de Orientação Pedagógica, onde criamos, com o tempo, as normas de convivência por eles, uma cartilha que eles decoravam, a cartilha com seus desenhos artísticos, né, porque eles têm muito talento, e essas aulas se tornaram espaços de muita confraternização e amorosidade, né. O noturno ia para a aula de ensino religioso, é algo também bem inédito, né. Então, nós tínhamos alunos do interior da agricultura, do centro da cidade, que tinham muito recurso financeiro, dos bairros, quando tinham pessoas com bastante dificuldades financeiras e de recursos, de ter livros, e como fazer todos esses jovens estarem juntos e se cuidando sem bullying, sem discriminações, mas com o projeto foi algo assim muito interessante, né, porque
essas coisas acabaram sendo segundo plano e eles interagindo e se tornando muito amigos, assim. Aqui uma audiência pública em defesa do nosso Rio Carreiro, que onde nós coletamos a água para toda a cidade e as barragens viriam a poluir muito esse ambiente, né? Eles se envolviam. E a Petrobras nos apoiou depois com o projeto Arte e Paz, onde a gente teve oficinas de artes, de música, teatro, várias. E, por fim, um espaço que a prefeitura deu para cada escola fazer um muro, né, com dizeres ou com arte, eles, os nossos alunos, vamos dizer, os mais danadinhos, né, eles foram os que mais se destacaram esse desenho, né, esse grafite maravilhoso aí, de educação para a não violência. Se queres a paz, defende a vida, luta por justiça e educa para a paz. Uma coisa interessante também é que nós tiramos a nota, e fizemos por desempenho, terminou? Era desempenho escolar, né? Cada aluno, então, faziam as suas tarefas e iam fazendo seus desempenhos, né? E recebiam os pareceres, dava relatórios, dava bastante trabalho para nós, né? Mas também era muito satisfatório porque a gente via que a mudança era muito significativa na escola, né? Aprenderam a não ter medo de uma convulsão, ajudar aquele que teve a convulsão a se sentir melhor, né? Várias coisas, né? Carregar o oxigênio de quem tinha fibrose cística, são coisas que a gurizada gosta de ser solidário, só tem que tocar neles, né? Porque são danados também. É isso. Bom, também toda essa questão dos frutos, né, colhidos, enfim, dos resultados positivos, né, então, a inclusão na perspectiva, aqui faltou na perspectiva da educação para a paz, né, é um processo que implica, então, em transformações pequenas, grandes, de acessibilidade nos ambientes físicos, de mudança de mentalidade das pessoas, mudanças da própria pessoa também com deficiência, com as características, né, diferenciadas, no acolhimento, da empatia, a amorosidade, generosidade, a compaixão, o respeito, sabe? De pesquisa, de reflexão, de muito diálogo, né, a dialogicidade aqui, o nosso Paulo Freire, né, e dessa construção de caminhos, de pontes, de acessibilidade, não apenas arquitetônica, né, enfim, mas essa acessibilidade ao conhecimento a partir, então, da leitura desse ser humano, né, na sua diversidade, e que essa diferença seja realmente respeitada. E o conhecimento, né, então, como a Berenice colocou, essa questão da convivência, né, muitas vezes, para aquele indivíduo, a autonomia que ele vai desenvolver de se alimentar sozinho, de se locomover, de estar num espaço, são as maiores aprendizagens que ele precisa fazer, né, para se tornar mais feliz nesse ambiente, para superar também as suas dificuldades. Então, os saberes e os fazeres, eles também são muito diferentes no sentido da pessoa que está vivendo e que está necessitando dessas intervenções. Então, esse acolhimento e esse olhar, ele é muito importante. Então, nem todos vão ler da mesma forma, nem todos vão aprender da mesma maneira, e isso, pedagogicamente, enquanto educadores, nós precisamos ter esta preparação. Então, quando nós também, né, propomos os encontros formativos para os professores, dentro da escola, a partir do que emergia das necessidades dos professores, foi também nesse sentido, né, do professor estar pesquisando, se preparando e buscando novas abordagens e novas formas, então, de desenvolver a mediação pedagógica, né? Então, bem
bem. Retomando, então, um pouquinho esse respeito à diversidade, nesse acolhimento para essa convivência pacífica, essa convivência, né, promovida pela Educação para a Paz, a partir, então, desse respeito à diversidade, da aceitação também das limitações, da valorização de todos os sujeitos na sua diversidade e assumir esse compromisso, né, de realmente transformar a relação educativa nessa relação que vai enriquecer e promover o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento social. Muito bem. Então, acho que já passamos do tempo, né, e agradecendo, a gente fecha, então, com esse pensamento de Mittler, né, que diz: a rua de acesso à inclusão não tem fim, porque ela é, em sua essência, mais um processo do que um destino. Então, a inclusão representa, de fato, uma mudança na mentalidade, nos valores, para as escolas, para a sociedade como um todo, né? E em construção sempre. Então, foram algumas, né, ideias, algumas experiências que nós selecionamos aqui para compartilhar, e agradecemos imensamente, né, essa oportunidade, foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada, eu agradeço muito vocês, né? Eu tenho uma ligação afetiva com essa escola, né? Eu estudei lá, então eu fico muito feliz de ver isso. Uma das coisas que eu fico sempre me perguntando, né, quando eu tenho que fazer um atestado de inclusão escolar, é o que eu estou, na realidade, desoferecendo para esse paciente, né? Porque o que eu veja um atestado que fulaninho tem que ser colocado em inclusão escolar, a impressão que eu tenho é que eu estou abandonando esse paciente à própria sorte, né? Se finge, eu digo que tem um pacto da mediocridade, né? A escola finge que inclui, nós médicos fingimos que acreditamos que nossos pacientes serão incluídos, quando na realidade nada disso acontece. Então, assim, há muito tempo eu venho sonhando em fazer encontros sobre inclusão, encontros de verdade, assim, falando a verdade, como digo, para a gente poder discutir essas questões mais profundamente. Eu não estou mais na coordenação, né, do departamento, a Ana está, que me ajudou imensamente enquanto eu estava, mas sigo, né, com essa ideia de a gente poder retomar muitas vezes esse tema, que parece meio tabu, assim, né? A gente tem que dizer que é a favor da inclusão, mas não se faz nada a respeito de fazer uma inclusão de verdade, né? E eu, por exemplo, como psiquiatra da infância e adolescente, esbarro sempre nas dificuldades da escola, que não aceitam coisas simples, muito simples. Eu tinha um paciente que tinha disgrafia, eu queria que ele usasse um tablet. E foi, assim, uma luta atroz conseguir a liberação de um tablet, que nem era ligado na internet, ele não ia colar, não ia fazer coisa nenhuma, para que a professora entendesse o que ele escrevia, né? Para que ele pudesse mostrar, e era um menino que tinha uma inteligência até acima da média, era muito capaz, né? Mas tinha, porque bipolar, ele tinha um transtorno bipolar muito grave, ele tinha uma disgrafia. Então, coisas muito simples, que exigem só boa vontade, né? Só boa vontade. E a gente esbarra todo o tempo nisso, né? Todo o tempo. E eu tenho um paciente que eu acompanho desde os 7 anos, hoje ele tem 30, está fazendo um doutorado no exterior, é autista, né? Leve, e assim, ele não escrevia, ele não desenvolvia as questões matemáticas, né, nas provas, aí descontavam, porque era obrigatório desenvolver. E ele me dizia, para que eu vou desenvolver se eu já sei a resposta? Eu olho e eu já sei a resposta. Aí eu fui falar com o professor, numa escola particular bem importante de Porto Alegre, e ele me disse, não, eu sei, ele sabe matemática mais que eu. Eu digo, então por que tu desconta?
Ah, porque é obrigatório. Então, assim, coisas que, sabe, eu dizia para ele, mas eu não consigo entender. Ah, mas a escola obriga, sim, mas por quê? Né? Ele dá cola para alguém? Ele cola de alguém? Não, não, ele não dá cola para ninguém. Ele não dava mesmo. Ele achava que quem não soubesse azar. Né? Então, por quê? Então, coisas simples, assim. Mesmo que eu fiz vários encontros para que não fosse descontado da prova de matemática, que ele acabava tirando nota ruim, porque ele não fazia todo o desenvolvimento, e ele olhava para a equação e já sabia a resposta. Então, coisas muito simples, assim, né? Uma pergunta que você me faz, assim, é como sensibilizar os professores das escolas para que promovam essas mudanças. Ideia? Só uma coisa, né? Falando, eu fui pensando nos teus casos, né? Como é que tu vai lidar com alguém que tem comportamento rígido, com mais rigidez e inflexibilidade ainda, né? Então, não faz o menor sentido. E, infelizmente, essas práticas, às vezes, a gente vê, claro que há exceções. Fiquei muito encantada com a apresentação das meninas, e são coisas que inspiram a gente, né? Mas eu vejo que a inclusão, ela é um processo que está acontecendo, ela não está pronta, e a gente achar que está pronto, ou que o paraíso da inclusão existe, é uma grande utopia, porque não existe, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar, né? São processos que estão acontecendo. Berenice. A Berenice é uma entusiasta, né? Eu sim. Dessas mudanças, desse novo olhar. Eu já tenho a resposta para se usar. Eu faço agora, estou aposentada. Então, eu faço as pessoas chorar. Mas chorar, sem brincadeira. Ontem, eu fiz um trabalho com a minha amiga Jacira, porque eu trabalho sempre em grupo. Tudo para mim tem que ser em grupo. Para 90 professoras municipais. Meu Deus, quando eu enxerguei aquela multidão, eu ia fazer tudo prático, tudo dinâmicas. Gente, eu disse, eu não vou conseguir, mas entreguei para os meus espíritos de luz. O que chorou tinha só 2h30. O que aquele mulherio se entregou, porque o que eu vejo nesse professor rígido? Com a rigidez para ele, entende? Se tu desmanchar ele já começa a se abrir, porque eu só posso mudar a mim mesmo e mostrar que mudei. E aí os outros poderão mudar ou não. Aí teremos que... Então, tem que sensibilizar. Nós estamos com a secretária de Educação, uma pessoa maravilhosa que participou de todos esses processos, esse processo e esses projetos. Então, eu já estou convidando a Cláudia, já vou dizer para ela amanhã, estou convidando a Cláudia a se usar para virem, porque, assim, o que acontece agora? São 11 escolas municipais. Essa secretária tem ar-condicionado em todas as salas, frutas, verduras, tudo de primeiríssima qualidade. Ela investe nessa educação, as escolas todas pintadas com jardim. Mas o que ela está investindo nessa formação? E o autismo, para nós, é uma novidade. Hoje eu aprendi muita coisa. E aí, é isso que eu queria, sabe? Dizer para ela que tem pessoas que experimentam tudo isso e que querem porque essas professoras também têm vontade, elas também querem compreender. Claro, tem tudo, né? Tem outras que acham que, tem os que nasceram para, uma orientadora pedagógica, ela acha que uns nasceram para aprender e os outros não. Ainda tem isso. Mas eu tenho certeza que na formação de janeiro, fevereiro, se vocês aceitarem nosso convite, vão receber, porque eu achei bem importante tudo que tu disseste, Cláudia. É bem importante, porque às vezes a gente também se assusta com o que não conhece.
Exatamente. Eu não É tinha como uma perguntado o que era para a gente fazer para convencer, não tinha entendido que era uma pergunta. Desculpa, te atrapalhei, Maristela, Berenice. Não, foi ótimo, a tua intervenção foi ótima. Eu adoro. Eu gosto muito de trabalhar também com formação de professores e faço isso no âmbito, às vezes, de município, de escola privada também. E eu acho que essa tua via que tu comentaste, né, eu faço as pessoas chorarem. Eu acho que a via da sensibilidade associada a exemplos práticos que façam aquilo ter sentido, né? Porque hoje eu falei muito rapidamente, tentei dar alguns exemplos, mas eu acho que o que mais enriquece uma formação é a gente assumir a perspectiva desse professor, literalmente calçar os sapatos deles e validar todos os desafios que é estar dentro de uma sala de aula. Eu não sou professora de sala de aula, sou filha de professores, mas a minha mãe tem uma trajetória muito bonita, né? Trabalhando, ela era professora, ela é uma educadora física, mas ela trabalhava na área da recreação. Então, ela trabalhou muito com pessoas com deficiência, com idosos, né? Dando essa disciplina da recreação na faculdade lá do IPA. Então, eu acho que eu cresci nesse meio, né? E eu gosto muito de ensinar professores a tornarem esse exercício tão bonito e, ao mesmo tempo, tão sofrido, tão pouco valorizado, algo melhor, né? Então, claro que a gente tem que pensar numa perspectiva de uma inclusão ideal, numa inclusão real e numa inclusão possível, né? Então, acho que entre esse real e o ideal é que a gente caminhe com algo melhor para esse agora, né? Quando eu comentei do meu filho, eu digo assim, eu continuo trabalhando, enquanto eu puder, eu vou continuar trabalhando por uma inclusão melhor, né? Claro que a história dele, para esse momento de vida que ele estava, naquele recorte, o que eu tinha, não era suficiente. E com tudo que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada, a minha expectativa também foi sendo mais elevada. Eu sei o que poderia estar sendo feito, não estava sendo. Então, eu tive que ajustar essas contas internamente e fazer escolhas, né? Mas eu em nenhum momento eu sou uma encorajadora ou uma incentivadora de ensino domiciliar, por exemplo, ainda que eu estude todos os dias com meu filho, mas eu acho que isso é uma decisão assim dramática, uma decisão assim para realmente muito poucas pessoas, né? E enquanto isso eu vejo, esses dias eu fui dar aula também, fazer uma formação numa escola bem importante aqui de Porto Alegre para educação infantil. E é tão legal ver assim as professoras, elas conversam, elas vão se dando conta, isso eu posso fazer, isso é com o meu aluno, isso é aquele outro, ela está falando justamente do que a gente sente, do que a gente enfrenta, né? Então é muito bom trazer possibilidades reais para alunos reais e para professores reais. Não é pegar algo que fizeram lá nos Estados Unidos e tentar enfiar aqui igual a base. É pensar, bom, o que dá para ajustar para a nossa realidade, né? Para a nossa cultura, para o nosso contexto, para o que a gente tem, né? Mas é isso. Entrou uma pergunta aqui, tá? Que dá para ter um dia só para conversar sobre isso, né? Que é sobre a questão das crianças passarem de ano sem aprenderem, sem se alfabetizar muito, paciente, né, no SUS, que estão em quinta, sexta, sétima série, que não sabem ler. Né? E, então, possivelmente foi uma psiquiatra na infância e adolescência que fez essa pergunta, né? Porque a gente se depara com isso o tempo todo, que trabalha no SUS. Então, o que vocês pensam disso? Assim? O que se pode fazer a respeito disso? Eu acho que eu posso responder e as gurias podem responder também. Eu acho que a gente tem perspectivas talvez parecidas ou diferentes, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que retomar esse conceito de como esse aluno quer, onde e como ele quer estar e participar, né? Se alfabetizar, claro que é uma habilidade acadêmica super importante,
E o meu filho ainda não está completamente alfabetizado para aquilo que a gente entende de uma alfabetização, de ler um texto, de conseguir interpretar, né? Mas eu nunca desisti de alfabetizar ele, porque eu reconheço que essa é uma habilidade importante. Mas, independente dele saber ler e saber escrever, ele pode estar naquela sala como um ouvinte, não necessariamente tendo aquela participação exatamente igual aos outros, copiando o quadro ou fazendo o mesmo tipo de tarefa, mas quem disse que por ele não saber ler e escrever, ele não está interessado na história lá da Mesopotâmia, por exemplo, né? Ou na Primeira Guerra Mundial, né? Então, eu acho que passa por presumir competência, mesmo quando eles não demonstram conhecimento naquelas formas que a gente está mais acostumada. Existe um princípio que se chama design universal da aprendizagem. É o mesmo conceito, né, que a gente leva para ter uma calçada, que a princípio seria para o cadeirante, mas ajuda também a mãe com carrinho de bebê, alguém com carrinho de compras, o ciclista, né? Então, a gente leva isso para a aprendizagem e a gente pode tornar todo o processo de ensino-aprendizagem mais palatável, mais interessante para todos os alunos. Então, das demandas que nascem da inclusão, a gente pode tornar a nossa aula melhor para todos, né? As gurias que são educadoras devem lembrar bem do Itard. Itard dizia, né, que o problema não é a da educação especial, o problema é da educação. Então, quando a gente educa de uma maneira melhor, né, e pensando nessa diversidade toda, a gente certamente vai ter uma escola melhor, uma instituição melhor, e às vezes a gente passa a vida toda, né, eu tenho 50 anos, então a escola que eu frequentei é muito parecida com a que tem hoje, e que a minha mãe frequentou. A escola em si não é uma instituição que evoluiu muito, né, então eu sempre... Isso é uma coisa que permeia muito a minha cabeça, a minha percepção sobre inclusão, né? Da gente poder aceitar as diferentes formas de representação desse conhecimento, né? Então, eu estava dizendo, talvez eu tenha tido colegas que fizeram todos os 11 anos lá do ensino fundamental e médio, e eles não aprenderam a ser cidadãos, eles não exercitaram cidadania. E eu vendo o projeto lindo, né, das meninas, e pensando nessas crianças que hoje têm o privilégio de conviver com outras crianças com deficiência, algumas deficiências bem importantes, inclusive, né, elas estão tendo essa cidadania, né, de ver naquele micromundo da escola o que é o nosso mundo, né? A gente não precisa ter um filho com deficiência para aprender isso, né? Isso está no dia a dia. Então, eu não vejo problema nenhum de promover criança, independente de ter esse ganho na habilidade, porque essas adaptações e essas modificações, elas vão ter que fazer parte da vida escolar dessa criança. Então, não adianta ficar retendo, até porque a lei só permite reter por 2 anos, né? Então, tu não vai ter uma criança, porque as habilidades dela são compatíveis com o último ano da educação infantil, que tu vai prender ela na educação infantil, né? Então, claro que existem exceções, né? Então, por exemplo, uma criança que está tendo ganhos e daqui a pouco 1 ano mais de educação infantil para ela, até pelo formato que é a educação infantil, pode fazer toda a diferença. Ela vai perder aqueles pares, mas daqui a pouco ela vai ganhar em outras coisas. Então, cada caso precisa ser avaliado individualmente, né? Mas eu acho que isso não é o nosso principal balizador, né? A demonstração do conhecimento formal da forma como a gente está acostumado a avaliar. Adorei que as gurias disseram que caiu fora a prova, né? Que entrou essa avaliação de desempenho, né? Que pode se dar em tantas outras áreas, né? A inteligência, que nem o Howard Gardner fala, né? Das múltiplas inteligências. É isso, né? Berenice, Maristela?
Sim. Antes da Maristela falar, eu vou dizer que ela é formadora de professoras na Universidade de Caxias do Sul, que ela é muito modesta, nunca quer dizer, né? Então, ela fica assim, mas ela tem esse acesso às professoras, né? Essa é bem legal, porque ela não tem esses preconceitos, então já é uma coisa boa. Nós temos o núcleo aqui em Guaporé. Nessa linha de pensamento, né, que a Cláudia colocou, e também a Silza já disse, né, poderíamos ficar aqui horas, dias. Na verdade, essa questão da aprendizagem, dos conhecimentos acadêmicos e do que está previsto no currículo escolar como desejado da aprendizagem, né, o que espera-se, né, vem e traz, né, reverbera ali toda essa discussão do currículo escolar. Nós temos agora, então, a nova Base Nacional Comum Curricular, temos ali toda uma nova proposta, né, que as escolas estão se organizando. Entretanto, na verdade, o que a gente vê na prática mesmo, né? Existem aquelas crianças, aqueles alunos, que eles talvez não conseguirão realizar aquela aprendizagem dentro daquele conteúdo específico, mas estarão realizando outras aprendizagens. Então, ali, antes, né, que é o exemplo da disgrafia, né? E, quantas reprovações, quantos insucessos, né, escolares tivemos em detrimento da letra cursiva, enfim, todas aquela padronização que acontecia dentro, principalmente da escola mais tradicional, que ainda hoje vivemos em algumas situações. Porém, essa ideia do educando estar acompanhando, mesmo que não realize determinadas aprendizagens esperadas, né, nós temos que pensar exatamente essa ideia essa convivência, né, esse aprender ou esse desenvolvimento da autonomia, isso que a gente trabalha, por exemplo, na sala de recursos, né, de trazer materiais acessíveis nessa linha do plano de ensino individualizado, e com essa proposta do design universal da aprendizagem, então vem romper um pouquinho da lógica dessa escola que, né, realmente muda muito pouco, se a gente analisar algumas situações, né? Então, a reincidência ali, às vezes mudam, os projetos pedagógicos mudam, então a gente diz, o papel aceita tudo, a proposta de inclusão está ali em todos os documentos escolares, mas na prática não é assim que funciona, né? Hoje a gente tem, por exemplo, que algumas escolas chamam o monitor, né, aquela pessoa que está acompanhando, fazendo mediação, mas às vezes é aquela criança que, é uma criança que tem uma síndrome, que tem um transtorno, que tem uma conduta diferente, entre aspas, né, que todos somos diferentes, mas está lá no fundo da sala, ou no lado, ou como monitor, fazendo um trabalho à parte dos demais da turma. Então, isso não é inclusão, é como também a professora Cláudia colocou, o que é o real, o possível, né, a inclusão desejada. Então, nesse sentido, é que nós precisamos realmente desconstruir essa lógica, né, muitas vezes que é classificatória, essa dentro, né, dessa linha que é colocada, mas isso vai contra, vamos dizer assim, ao que está posto. Então, é uma reconstrução que precisa fazer. Então, essa questão curricular, essa questão da história das disciplinas, né, escolares, como ela foi constituída e que currículo é esse, e esse currículo, hoje, dentro de uma educação, né, pós-crítica, nós precisamos realmente fazer uma análise do que vamos estar desenvolvendo. Então, claro, existem os conteúdos mínimos que são colocados como os conteúdos que todos devem dominar, aprender, enfim, né? Mas aí nós precisamos ter esse olhar para esse indivíduo e do que ele pode realmente estar desenvolvendo, com outras leituras, de outros significados de aprendizagem que
produzem outros significados para a vida dessas crianças, né? Então, assim, eu alfabetizei ali na sala 3, 4 alunos com síndrome de Down. Foi uma alfabetização, hoje eles leem, eles escrevem, eu recebo mensagem aqui no WhatsApp de uma das meninas que eu trabalhei muito tempo com ela, né, e que antes ela estava só na escola especial, mas assim, é um processo de um ritmo diferenciado também, né, então tem que haver toda essa compreensão, né, e todo esse envolvimento também de outras formas de aprender e do que realmente vai ser importante. Claro que se nós esperarmos que todos tenham essa aprendizagem igual, com esses conhecimentos, muitos não farão essa aprendizagem. Então, é um novo olhar para todo esse processo também, né? É ousadia, né? Porque ousadia para transfiguração do que está posto. Eu não posso nem falar, porque são capazes de achar que eu não acredito nessa coisa de nota, copiar, né? Eu acho que é bem importante seguir com os amigos, né? O pessoal acha, para quê? Vamos separar as fulanas porque elas conversam. Não, elas têm que parar de conversar, mas separar também não, né? Porque deixa elas. É importante para o adolescente estar junto, né? Então, imagina, né, uma criança que segue com a sua turma, é bom, é saudável. Quanto ele vai aprender, depende para quê também, né, que vai, não sei, um jeito de pensar. Eu sei que choca bastante pessoas, porque as pessoas tendem, que nem diz Mohana, que para transformar a instituição tem que transformar o pensamento, mas para transformar o pensamento tem que transformar a instituição. Então, nós estamos aí, tentando, né? Acreditando que é possível. Eu acho que o importante é isso, né? Acreditar que a mudança é possível, né? Trabalhar para isso, né? Eu fico indignada, né, quando eu vejo meus pacientes que têm 2 semanas de provas, 2 provas por dia. Eu acho assim, é uma perversidade nos adolescentes. Eu não consigo entender como isso pode ajudar alguém. Eu só vejo isso como fonte de ansiedade e depressão. Então, ouvir vocês me dá uma esperança, assim, né? Porque acho que a gente vai falando e vai conversando. A gente tem um curso de professores na PRS que faz muito sucesso, mais de 30 anos, e a gente sempre oferece esse tipo de aula e confraternização e troca, né? Os professores, eles são muito ávidos, eu vejo assim, a maior parte dos professores é muito ávido por aprender, eles querem melhorar, eles querem aprender, mas eles não têm muita possibilidade, né? Então, os que a gente oferece são bem importantes, assim, esse tipo de encontro de hoje, e eu já estou pensando, né? Tu convidou para a gente ir a Guaporé, minha terra natal, eu dou carona, que hoje se precisar. Mas também já estou pensando em propor para o congresso da PRS do ano que vem, em Bento, que a gente faça uma outra mesa, né, sobre isso, e muitas outras, né, trazendo outras pessoas, enfim, para a gente conversar exaustivamente sobre essa questão, né, abrir as cabeças, né, eu acho isso muito importante. Nós já estamos na hora, quero agradecer demais vocês, né? Me emociono quando eu tenho esses encontros, né, com pessoas que pensam do jeito que vocês pensam. Então, eu quero agradecer muito, já deixar um convite aberto, né, para próximas, porque eu acho que isso é bem importante. Eu me lembrei agora também de uma psicóloga que faz um trabalho belíssimo em Taquara, ganhou até um prêmio com as meninas, né, em situação de risco. Lógico que, junto com vocês, também ia oferecer muitas coisas. Então, agradeço muito, né, pelo tempo, pela boa vontade. Até a próxima. Eu quero agradecer e quero contar
que não é a trabalho, mas pela primeira vez eu vou a Guaporé sexta-feira. Olha só, vai conhecer mesmo. Tu conhece meu marido Guaporé? e meu filho vão fazer o passeio do trem, aquele. Ah, que bacana! É, E já aproveita. Cidade bonita. Que cidade Temos a bonita. mostra Guaporé também, já aproveite para visitar. Assim, Aonde né? que é? Nossa economia é lingerie e Opa. Semijoias. E está tendo a feira com Aqui Vou largar os meninos e vou lá Saracotear, então. Ah, vai gostar muito. Obrigada. agradecemos, então, doutora Silza, toda a equipe, Cláudia, foi um prazer, todos que nos ouviram, né? É isso, né? Essa construção, ela tem que ser coletiva, e nas trocas, assim, nos fortalecemos e seguimos cheia na de luta. ousadias. Muito obrigada. Mas a gente não pode ter vindo essa vida, né? Eu passeio, tem que vir para fazer a diferença, é isso que eu penso. Então, muito obrigado. Encerrando, então, o nosso encontro de hoje. Aproveita a Guaporé, Cláudia, vai ver que cidade bonita. E até a próxima. Obrigada, meninas. Tchau. Obrigada. Tchau, boa noite.